Jogador que bota a mão na orelha agora, Zé. Eu gostei daquele tom que você estava usando antes. Não, é ridículo vai ser isso. Denunciado. Parabéns, parabéns. Entra lá no campo e joga. Faz você o espetáculo. Né? Você que está denunciando, como é que chama o rapaz? André Valentim. Não, André, põe a camisa do Flamengo, vai lá como 9 e faz o que o Gabriel faz. Vai lá, para você ter a mesma repercussão. É absurdo. Você está coibindo um jogador de comemorar. Salve, salve nação, saudações! Poderia eu estar aqui mais feliz, mas, cara, estou um pouco triste por causa de duas situações. A lesão do Pablo me deixou bem triste, porque o cara foi apresentado ontem e se lesionou ontem mesmo, né? Ele teve um problema nos ligamentos do joelho, então isso me deixou um pouco triste, porque é um reforço importante para nós, chegou e se machucou. E a outra, cara, é a denúncia, né, do STJD pro Gabigol. O cara está sendo punido porque comemorou o gol. Cara, isso é injustiça, cara. O jogador de futebol fazer um gol e não poder comemorar o gol, falar que fez gestos, isso aqui é gestos, isso aqui é gestos. Pelo amor de Deus, estão querendo aparecer em cima do Gabigol. Esses caras aí que faz esse tipo de denúncia é ridículo, cara. Futebol brasileiro já não é bom. Ainda tem esses caras aí que querem se aparecer e estraga mais ainda. Ah, cara, desanima. Tem hora o futebol no Brasil é muito pobre, é uma várzea, igual o Gabigol fala, né? Ah, dá uma tristeza, cara, profunda, porque a gente gosta tanto do futebol e esses caras estragam o futebol querendo apitar fora de campo. Deus o livre. Estou revoltado com isso. Essa é a verdade. Bem, galera, eu vou trazer aqui então estes dois temas, tá? Separei aqui um trecho dos comentaristas da ESPN Brasil. Eles falaram sobre isso. Eles também ficaram revoltados com isso, né? Sobre a punição ao Gabigol. O Gabigol ainda não foi punido, mas pode ser punido. Então eles falaram aqui, ficaram revoltados também sobre este tema, né? E o outro é o tema do Pablo, né? Que infelizmente o cara se lesionou aí, teve esse problema. Quero pedir o seu like, a sua inscrição aqui no canal para você ficar bem informado sempre, né? Sempre estou aqui tentando trazer para vocês conteúdos diferenciados quando o pessoal fala do Flamengo, tá bom? Então inscreva-se no canal e ative o sininho para ajudar a gente. E também vamos dar os créditos para a ESPN Brasil, link aqui na descrição, canal aqui do YouTube. E também, né, cara, eu sei que eu tô falando muito, mas nós temos um parceiro, é o Gavia News. É um site de notícias do Flamengo. Quero pedir para você, clica no primeiro link, cadastre-se e receba por WhatsApp as notícias do Mengão em tempo real. Tudo que acontece no Flamengo, a notícia vai até você. Você nem precisa ir até a notícia, né? É só você se cadastrar. Clica no primeiro link fixado e cadastre-se. O Gabigol, quando ele faz o gol de pênalti no clássico com o Vasco da Gama, ele faz assim, ó. Quero ouvir no Maracanã com o mando de campo do Vasco. O Anderson Conceição vai lá, fica bravo, Paulo Souza bota pano quente e o Gabigol agora está denunciado no TJD, pode pegar de 2 a 6 jogos de punição por esse gesto. Mas o Gabigol foi bem. Na rede social dele, ele deu uma reclamada e ele tem razão. Pelo menos para mim, ele tem está coberto de razão. Denunciado por fazer gol. Ok, ser chamado de macaco, jogar água e tênis, pode. Vambora, é um ha ali, que é, obviamente, uma ironia. Porque é isso, né? Ele sofreu recentemente ofensa racista, recentemente a gente viu o ônibus de torcida ser apedrejado e não acontecer absolutamente nada. São os meandros que permeiam o futebol e deixam a gente indignado. Mas o jogador que bota a mão na orelha agora, Zé, eu gostei daquele tom que você estava usando antes. Não, é ridículo vai ser isso. Denunciado. Parabéns, parabéns. Entra lá no campo e joga. Faz você o espetáculo. Né? Você que está denunciando, como é que chama o rapaz? André Valentim. Não, André, põe a camisa do Flamengo, vai lá como 9 e faz o que o Gabriel faz. Vai lá, para você ter a mesma repercussão. É absurdo. Você está coibindo um jogador de comemorar. Era impressão minha ou era torcida única também? Não, né? Não pode comemorar, meu. Sabe? Não, mas aí tem o seguinte, pô, peraí. Aqui, ele faz o gol na Sul. A torcida do Vasco ocupa todo esse espaço Dani, volta. Ele ia dar a volta no campo para comemorar mas é isso que eu tô dizendo. Pô, sabe, desculpa, é uma vergonha isso.
É uma vergonha. Você proibiu tese. o jogador de comemorar. Eu Sabe? acho que nesse caso é querer aparecer, que é uma coisa tradicional de O tribunal. procurador, não o Gabigol. Exatamente. Óbvio. Porque isso aí não vai dar em nada, ainda mais em reta final de campeonato, com clássico, Flamengo, não sei o quê. Não vão tirar, o Gabigol não vai ser punido. Mas, de repente, primeiro você ganha um holofote, teu nome aparece ali, querer dar uma de moral ali e tal. Quem sabe ganha um dinheirinho para a federação e para o tribunal, dá uma multazinha para o Flamengo ali, um troquinho ali, olha, e vamos deixar por isso mesmo, entendeu? Ninguém acho que está cogitando tirar o Gabigol, ainda mais de jogo decisivo. Simplesmente é aparecer, holofote e, como funciona muito em federação e tribunal, mas ganhar um dinheirinho ali, né? Uma multazinha. A Comebol costuma fazer isso. A multa pode ir de R$100 a 100 mil. É um absurdo. Nesse caso, é um absurdo. Acho que a gente está... Eu vou tentar usar um exemplo... Tentar não, né? Eu vou usar o exemplo do meu filho, né? Que meu filho fala assim, pai, nós estamos voltando no tempo, né? Porque na época dos egípcios, eles usavam hieróglifos, né? Para se comunicarem. Né? É igualzinho. Porque não é possível. Ao invés de nós andarmos para frente, nós estamos voltando, nós estamos regredindo. Nos anos 80, as torcidas conviviam em paz. Nos anos 90, nos anos 2000, os estádios eram separados, as torcidas, por cordas. Por cordas. Nós cansamos de ver na geral torcedores de Flamengo e Vasco com fantasias, com rádio, com um monte de coisa. Sempre teve, né, Zé? Sempre teve. Confusão sempre teve. Mas ele está incitando... O que não dá para normalizar mas também. ele está, claro que não. assim, Dani, Óbvio mas que não. ele está incitando violência. Incitando violência? Fazendo isso? Se o ser humano... Se ele tivesse feito o tal do silêncio, mas né? se Que eu nós- cresci vendo. Primeiro que a violência não Dani, vem da comemoração, a violência vem antes do jogo. Mas se nós não conseguirmos entender que isso aqui não é incitar a violência, que se nós não conseguirmos ter a noção de educação, né, a nossa educação não chegar a um nível de entendimento que isso é uma comemoração, aí você quer proibir o jogador de comemorar. Não existe. Eu acho que a fala foi feliz do Gabigol na questão do racismo. Claro. Porque há uma inversão de valores, né? Claro. Ser uma vítima de um insulto racista é uma coisa muito mais grave. Isso deveria ter uma punição muito mais severa. E, não tivemos comprovação, não ficou muito claro e tal. Não dá para identificar? Isso Nunca não é dá para identificar. E essa coisa de que também, assim, acho que a gente tem que evoluir na sociedade, no futebol, comunicação e tudo mais. A gente frequentava estádio nessa época, anos 80, e a gente ouvia coisas sobre racismo, homofobia. Você chamar o cara, viado, e todo mundo achava normal e bacana. Hoje não é. Sim. E isso evoluiu. Mas quando eu era criança, eu ia no estádio e falava viado pro juiz e pro atacante adversário para provocar. Hoje, Bubu. Isso existe até hoje. Também não, Mas hoje o a futebol está sociedade coibindo vive esse uma tipo outra de... forma, Isso né? existe Não só até o hoje, futebol, a mas a sociedade. sociedade, de uma forma geral, ela está realmente coibindo, tá? As pessoas estão melhorando em determinados aspectos Zé, de entendimento, de saber que isso é uma ofensa, de saber que isso você está desrespeitando um ser humano. Zé. Tudo bem, beleza. Eu acho que isso faz parte. Mas esse tipo de situação, poxa, peraí. Sabe, para encerrar esse assunto, sabe qual que é o... Não vai encerrar, eu vou ler a tela ainda. Não, então lê a tela e depois eu Não, falo. fala, mas eu quero Não, ler a tela. lê, daí que eu já arremato em cima disso. Então tá bom, ó. Aí o nome dele, o procurador André Valentim, denunciou o Gabigol no artigo 255. Ô, André Valentim, parabéns, cara. Parabéns, hein? Denunciar o Gabigol por comemorar o gol. Olha o que você tá falando aqui, cara. Depois de converter o pênalti no clássico, o atacante festejou em frente aos torcedores vascaínos com gestos. Gestos? Isso aqui é gestos? Isso aqui é gesto. Cara, o que você tá fazendo aí, hein? Em próprio futebol. Você tá fazendo um desserviço para o futebol. Parabéns, André Valentim. Pelo amor de Deus, hein? 8A do CBJD por provocar o público durante a partida. Depois de converter o pênalti, aí tá ali o que é, né? Festejou na frente dos torcedores vascaínos com gestos. Pena de suspensão de 2 a 6 jogos e o Vasco também foi denunciado pela reação dos torcedores no Maracanã que lançaram objetos na direção do Gabigol. A multa é para os torcedores de 100 a 100 mil reais. Eu quero te ouvir, mas antes eu quero só ler uma mensagem aqui também, porque o Alan Novaes, que é vascaíno, ele fala assim, sou vascaíno, não vi nada demais na comemoração do Gabigol. Uma vergonha. É outra coisa. Mas eu quero te ouvir ainda. O Vascaíno tá lá no campo, vai olhar o Gabigol, vai pro inferno, e acabou, é do futebol. Isso é do futebol, não é? O torcedor tá lá, o cara comemora, vai pro inferno, seu lixo, acabou, pronto, morreu, tá? Duas coisas. Primeiro, se eu sou o Gabriel em protesto, eu não jogaria mais o Campeonato Carioca.
Se eu sou ele em protesto. Lógico que não vai fazer mas isso, aí o Flamengo. ele prejudica toda a instituição. Sim, mas assim, mas olha, seria um voto de protesto muito legal. Não vou jogar. Tudo bem, né? O Flamengo tem que pensar no título, tem a estrutura de equipe, é claro que é uma coisa utópica, mas sabe, talvez ele nem mereça participar de uma competição em que se trata um jogador dessa forma, tá? Já começo por aí. Ele tem N problemas, o Gabriel é um cara difícil, eu sou um cara que muitas vezes critico o comportamento dele, mas desse lado, obviamente, que eu sou totalmente favorável ao jogador, e se eu sou ele, eu falo, quer saber uma coisa? Vamos para aquele lugar, eu não vou jogar mais campeonato que nem merece, né? O nível que hoje se pratica de futebol. E outra coisa, Dani, sabe qual que é o grande mal das pessoas? Terceirizar problemas. Em vez do procurador atacar o de fato que é o problema, que é o problema estrutural de racismo, que é o problema estrutural de mau comportamento, de violência nos estádios, de tudo aquilo que arrebenta com a imagem do futebol, ele terceiriza o problema jogando na responsabilidade do jogador aquilo que ele deveria fazer como atitude. Só que eles não tomam, porque eles são incompetentes, eles são incapazes, eles não têm noção e talvez nem queiram ter a responsabilidade de resolver aquilo que de fato compete à natureza da profissão deles. Então, o grande mal das pessoas é terceirizar problemas. Quando elas precisam atacar um problema que de fato existe, que é comprovado, e que aquele é o grande problema que gera o mal do futebol, elas preferem transformar aquilo na responsabilidade dos outros para ficarem aqui, ó, então, né, tá vendo o que ele fez? Para não terem eles que justamente, na falta de personalidade, tomar a decisão que é devida. E aí eu acho que isso gera uma outra questão, né? Pra gente fechar esse assunto. Eu quero falar daqui a pouco em relação ao Pablo, tá? O Pablo já tá no bid, poderia ter estreado contra o Vasco, só que agora ele se machucou num treinamento, zagueiro recém-chegado no Flamengo. Mas antes disso, pra gente fechar, por favor, porque a nação está pensando, meu Deus, o que acontece com esta zaga? No último treino, na quinta-feira, o Pablo sofreu um trauma no joelho direito após uma dividida. O atleta realizou um exame que constatou uma lesão no ligamento colateral medial e iniciou a fisioterapia. Isso atrasa bastante a estreia. Eu estava conversando aqui com o Zé estava explicando que já teve várias vezes essa lesão, né, Zé? Eu tive 8 vezes essa lesão. E qual foi o tempo mínimo de recuperação? A primeira que foi a que teve o maior estrago. Não, a primeira teve o maior estrago. Eu fiquei quase 3 meses parado. As outras não. As outras 1 mês, 1 mês e meio, dependendo do grau de estiramento, né? As outras têm alguma decorrência da primeira? Para saber. Às vezes sim, às vezes não, né? Depende muito, como eu falei, depende muito, por exemplo, você tem que estar fazendo sempre fortalecimento, você tem, né, muscular para ter o... Você fez cirurgia? Não cheguei a fazer. Como eu falei, depende da lesão, 1 mês. Da gravidade da lesão. Gravidade. Porque o ligamento colateral medial, ele pode daqui 10 dias estar correndo em linha reta. Então, tranquilo, mas na hora que ele tiver que fazer a mudança de direção, né, correr no sentido horário, ele vai ter dificuldade, vai doer bastante, dói muito isso aí. Então, 1 mês, 1 mês e meio, dependendo do grau. Agora, eu vou falar um negócio para vocês. O Rodrigo Caio não consegue mais se firmar e ter uma sequência. O Davi Luiz, esses dias, saiu com o joelho inchado, volta e meia trata ali e volta. O Pablo, recém-chegado, já tem uma lesão dessa que é pelo menos um mês para estreia. Ele teve problema de cruzado, né? Eu acho que é um problema de banho de pipoca que tá faltando na sal zaga grosso? do Flamengo. Não, mas o banho de pipoca é para saúde, o sal grosso é para descarrego. Dá os dois, né, por garantia. Fala, Facica. Não, no Bordeaux ele teve problema de cruzado, né? Então... Não é uma novidade. Não é a primeira lesão de joelho dele, né? Não que isso tenha correlação com mas eu posso falar, não tanto quanto o Zé, mas, por exemplo, eu já operei o cruzado, já rompi todos os ligamentos do joelho. O cruzado, na parte médica, dizem que você opera de 0 a 10 se volta a 11. A técnica para operar é tão desenvolvida, moderna, todo mundo opera do mesmo jeito, o cara volta e o joelho está numa situação muito boa. Colateral medial, né? Outros ligamentos, às vezes, tem mudança no tratamento. Às vezes, um médico pode indicar cirurgia, outro não. Às vezes, você faz a cirurgia, faz a fisioterapia e não volta a 100%, de 0 a 10 não fica 10%. Então, por exemplo, assim, é que a gente se é acostumado a noticiar, romper o cruzado, ai que chato, o cara vai ficar fora 6 a 8 meses. Só que a recuperação, se é tudo feito o protocolo certinho, o cara volta legal. Volta, às vezes, até o joelho até melhor. Só que outros ligamentos, às vezes, são mais sensíveis ou de difícil recuperação, né? Por isso que eu estava conversando com o Zé aqui, até de curiosidade,
sobre o colateral medial. Não é uma perda, né? Porque ele não chegou a estrear, mas é uma falta de um jogador que estava sendo contratado para um setor que a gente sabe do problema. E aí a gente pensando em datas, ele podia jogar o Carioca. Agora ele só estreia depois do início do Brasileiro e da Libertadores. Sim. A Libertadores também já vai ter começado, não vai? Vai, né? Já abriu, então, sim. E aí você acabou de contratar mais um zagueiro que você não vai poder contar. E sem contar a condição física, né? Porque são 6 semanas de molho, mais toda a perda de massa que você teve de recuperação até agora, que ele vai ter que parar um tempinho, mais o ritmo de jogo que ele já não tinha, porque não estava jogando desde dezembro no Lokomotiv, até pelo fim do Campeonato Russo. Então você tem todo um processo que ele, se não volta a estaca zero, mas ele regride bastante, né? Então ele vai estrear num ritmo em que o Flamengo vai precisar estar aqui e ele aqui. Né? Porque a tendência agora, se ele começasse a jogar nesse exato momento, era de ir subindo gradativamente com a equipe, o déficit não seria tão grande fisicamente falando, né? Porque o Flamengo ainda está se alinhando fisicamente, lembrando que o Flamengo teve um tempo maior de preparação, porque o Campeonato Carioca jogou de uma forma um pouco mais tranquila, é um campeonato de menos exigência competitiva, a Libertadores só em abril, o Flamengo teve um jogo forte esse ano que foi a Supercopa, então diferente de, por exemplo, Palmeiras, né, que os dois, trazendo o comparativo de quem está jogando mais a Vera, que foi mundial, preparação intensa e está numa correria maior. O Flamengo está com uma preparação um pouquinho mais elaborada e com um melhor projeto e planificação. Então, se hoje o Flamengo está, vamos colocar assim, 50% daquilo que ele espera, o Pablo vai chegar talvez com o Flamengo 90% e ele com 10%, 15%. Então, é complicado. A gente tem que olhar para esse campo como um todo, né? Porque a gente tem a expectativa, claro, que o Flamengo atinja o máximo em breve para o começo das principais competições. Mas não é só a zaga. Muito bem, galera. Está aí, então, a matéria da ESPN Brasil falando dos dois casos, né? Estou arrasado hoje. Estou triste pra caramba com essas notícias do Pablo e essa notícia do Gabigol, porque o que os caras fazem fora de campo é um desserviço para o futebol, né? Tem tanta coisa mais importante para os caras fazerem, eles procuram prejudicar o jogador que faz gol. É impressionante. Eu até acho válido o jogador receber um cartão amarelo quando ele tira a camisa, porque ele está tirando a camisa e o patrocinador não aparece. Mas jogador ser punido extracampo porque comemorou o gol, desde que você não seja mal educado, pegando nas partes íntimas, igual eu já vi muitas vezes a pessoa fazendo ali cenas, né? Deploráveis, pega ali nas partes íntimas e mostra pra torcida. Isso aí eu acho que tem que ser punido, né? Xingar, falar palavrão ali. Mas, cara, o Gabigol não falou nada, velho. O Gabigol colocou a mão na orelha e gritem agora a torcida do Vasco. Ele quis dizer isso, né? Fiz o gol em vocês. E a comemoração dele tradicional, da força. Cara, o Hulk, lá no Atlético, ele comemora fazendo o Hulk, né? A pose do Hulk lá. O Gabigol comemora da forma dele. Cada um comemora do jeito que quer, cara. Isso daí não é uma ofensa. Mas o STJD acha que é, né? O procurador lá acha que é. É lamentável, velho, lamentável. É triste isso pro futebol brasileiro, viu? E a lesão do Pablo, cara, que pena, velho, que pena. O cara chegou super feliz, o pai dele é flamenguista, teve a coletiva ontem, foi bem bacana, foi muito boa a coletiva. E a gente ansioso, né, pra ver o cara estrear pelo Mengão. E acontece uma lesão dessa que pode durar de 45 dias a 60 dias. A gente não sabe, na verdade, né? Porque este ligamento colateral, igual o Zé Elias estava explicando, pode demorar de 1 mês a 45 dias a 2 meses. A gente não sabe. Graças a Deus que não vai precisar fazer cirurgia, porque quando é feita cirurgia, igual o Thiago Maia fez, fica de 6 a 8 meses parado, né? Ainda bem que não é o caso, né? Até aqui não é o caso. Ainda bem, pelo menos isso. Valeu, galera! Deixa o like para ajudar o nosso canal, tamo junto, sempre estou aqui para trazer todas as notícias do Mengão para vocês. Tem hora que a gente tem que trazer uma notícia ruim dessa, triste, né? Mas faz parte, é a vida da gente. Tamo junto então, valeu, saudações, fui!